Boa noite, igreja linda. Posso pedir uma coisa, pessoal da iluminação lá? Pode só acender a luz do fundo, eu quero enxergar melhor aqui. Isso. Deixa eu fazer assim. Porque assim, irmão, com essas luzes novas que nós colocamos aqui, a gente não consegue enxergar das luzes para trás. Aí quando faz assim, eu consigo enxergar todo mundo. Olha só que bênção. Só que quem está feliz com Jesus faz assim, dá um tchauzinho. Isso. Quem ficou super bolado com esse negócio e não poder dar abraço? Nossa, que chato. Não sei você, mas que vontade de abraçar a turma, de dar beijo. Nós somos ranhentos, né? A nossa igreja é assim, né? E é estranho não poder dar abraço. Então, eu também acho, cadê a Fra? Já volta aí. Eu acho que quando todo mundo tiver vacinado, sei lá, liberar geral, todo mundo pudesse encostar sem problema, vai ter que ter uns 20 minutos de momento de conexão, porque vai ser manto, irmão. Vai ser manto. Queridos, olha só. Nós estamos iniciando hoje nós vamos consagrar um tempo de jejum da nossa igreja, como você viu lá no vídeo. Serão 21 dias de jejum. E nós vamos mergulhar na carta de Paulo aos Filipenses, mas mergulhar mesmo. Nós vamos colocar totalmente o nosso foco de estudo, de palavra, tudo dentro do que Paulo nos ensina na carta aos Filipenses, a igreja de Filipos. Então, queridos, eu quero que você entre com a gente. É um chamado para a igreja. Hoje de manhã eu ministrei essa mensagem aqui, eu estava conversando com o pessoal, eu estava preparando ela, e não tem como a gente entrar e falar de Filipenses sem falar de como Filipenses surgiu. Aí eu fui para Atos e comecei a estudar para preparar essa mensagem, só que eu não conseguia ir para frente. Eu ficava preso nas atitudes que Paulo teve antes de ir para formar a igreja de Filipos. De que forma que a igreja de Filipos foi formada? E é uma igreja que tem um testemunho lindo. É uma igreja que, quando você lê a carta de Paulo aos Filipenses, o coração deles, a igreja que eles são, é muito forte. E a igreja que se formou é a igreja que nós seremos, em o nome de Jesus. Eu não tenho dúvida que o que Deus tem para fazer na Paz Church Guaratuba, nós aqui onde nós estamos, é algo que nós nunca vimos e experimentamos. Irmão, eu não estou falando isso para mexer no ego de ninguém, apenas para gerar fé em você. Eu estou falando algo que no reino espiritual já está pronto. E eu falei, meu Deus, nós precisamos, nessa primeira mensagem, então, trazer uma base bíblica e histórica da igreja de Filipos. Então, é bastante texto, e você fica bem ligado aí, porque é uma narrativa de como que Paulo chegou até Filipos. Tá bem? E 5 marcas de uma igreja que ouve a Deus. Marcas de uma igreja que ouve a Deus. Características de uma igreja que ouve a Deus. E essa é a nossa igreja. Obrigado pelo amém. A um que crê. Essa é a nossa igreja que ouve a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Então, queridos, olha só. Que o Espírito Santo de Deus possa levar cativo o nosso entendimento. Que nosso entendimento esteja totalmente rendido à sabedoria do Espírito Santo nessa noite. Amém? Primeira coisa então que eu queria falar com vocês, queridos, é que nessa primeira parte do tema, a igreja de Filipenses, e o tema dessa mensagem específica de hoje é uma igreja que ouve Deus, é que a igreja de Filipos, ela foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo. Então a primeira característica de uma igreja, da igreja de Filipos e da nossa igreja, é uma igreja missionária. Missões queima no nosso coração. A nossa igreja é vitalmente, essencialmente, o DNA da nossa igreja é missionária. Amém, irmãos? Totalmente missões. Pastor, mas eu não tenho chamado missionário, então não será que aqui é minha igreja? Irmão, missões não se faz só apenas indo no lugar. Missões se faz de 3 jeitos. Primeiro, com o que vai. Segundo, com o que ora e intercede. Terceiro, com quem investe. Então se faz com pé, joelho e bolso. Amém? Missões se faz dessa forma.
E tem um momento aqui da mensagem que eu vou chegar lá e eu vou apresentar um projeto para vocês que é a coisa mais linda. Então, a primeira característica dessa igreja é que ela é uma igreja missionária. Nós somos uma igreja que ouvimos Deus e fazemos missões por onde nós andarmos. Deixa eu desmistificar missões, irmãos. A gente acha que missões é apenas ir para um local. Irmão, se você for daqui para a Índia, o que você vai fazer de missões lá? A mesma coisa que aqui. A única coisa, você vai ter que aprender outra língua, tomar mais cuidado para não ser apedrejado, ou esquartejado, ou coisa parecida, né? Incendiado, explodido. Mas você vai cuidar de criança, vai alimentar as pessoas, vai evangelizar as pessoas. E aqui ontem eu estava terminando de preparar essa mensagem aqui, e eu lembrei, eu estava lendo antes um pouco, quando Paulo chega no lugar, e ele fala que ele vê fé nos olhos de um homem para ser curado. Aí hoje de manhã teve a mensagem que veio um homem falar comigo, eu vi fé nos olhos dele, para Deus fazer o grande milagre que ele espera. Queridos, uma igreja missionária está de olho nos olhos das pessoas, porque lá tem salvação esperando, irmão. Existe uma multidão de pessoas no vale de decisão. Existem homens e mulheres clamando por ajuda de Deus. Existem crianças morrendo, sendo abusadas, torturadas por falta de Jesus. Tem casais se destruindo por besteira, por falta de Jesus. Mas eu quero falar uma coisa para você: eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Então vamos chegar então ao relato. Então eu vou partir de Atos 14, no versículo 26 e 28, não está no esboço, ali no telão. Paulo e Barnabé, após Paulo ter sido apedrejado em Icônio, em Antioquia, eles voltam a permanecer lá no lugar que eles foram apedrejados. Aqui é algo fantástico, eu quero só citar, porque numa das lives que nós vamos ter, irmão, nós teremos live às 3 da manhã, de intercessão, lives proféticas, live de oração, de quebrantamento, e vamos ter live de batalha espiritual às 3 horas da manhã, de segunda a sábado. De sábado para domingo não, porque nós vamos ter os cultos e tudo mais. E ao meio-dia vamos ter uma live curta, de uns 30 minutos de palavra. De segunda a sábado também. E eu quero trazer esse detalhezinho aqui. Mas Paulo, ali em Icônio, ele entra, começa a ministrar a palavra, e isso choca o sistema religioso daquele lugar, e eles apedrejam Paulo. Arrastam ele para fora da cidade e tem ele como morto. E acontece algo fantástico aqui. Os discípulos rodeiam ele. A Bíblia não fala o que aconteceu, mas eu creio que eles oraram por Paulo. E eles retiraram Paulo, levaram Paulo para uma cidade ali perto, não lembro se é Derbe, mas ele ficou ali alguns dias e já voltou para a mesma cidade. E naquela cidade ele falava assim: o quanto é importante sofrermos para implantar o reino de Deus. Ele confortava o coração dos irmãos, falando quão importante era o sofrimento para a implantação do reino de Deus. E nessa nasceu um cara chamado Timóteo. No meio do sofrimento, ele viu aquilo tudo e ficou apaixonado por aquilo. Ele falou: eu quero viver esse evangelho. Então nesse episódio que eu estou lendo aqui, ele volta para a mesma cidade que foi apedrejado. E lá ele começa a ficar, a palavra de Deus fala que ele não ficou pouco tempo, ele ficou bastante tempo ali. Mas acontece algo interessante aqui. Atos 15, 1, você vai perceber que o texto fala assim: indivíduos. Atos 15, 1. Alguns indivíduos que não foram enviados pela liderança da igreja. Irmãos, eu oro que o Espírito Santo possa abrir o teu entendimento. Porque uma das coisas que essa mensagem aqui faz é confrontar um espírito de rebeldia, um espírito de independência, um espírito de falsa liberdade que tem sido espalhado no ventre da igreja e tem apostatado muita gente. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, no Espírito Santo, ele chega lá e se depara com esses caras que estavam lá ensinando as pessoas acerca da lei, querendo circuncidar as pessoas, e aquilo ali, a palavra, quando você lê o texto, a pegada que ele tem com os caras, ele não é fraca.
Eles quase se pegam, Paulo é muito firme com eles, Paulo repreende eles, mas Paulo tem a atitude correta. Aqui ainda é a primeira viagem missionária. Ele faz o seguinte: então Paulo e Barnabé resolvem voltar a Jerusalém, à liderança da igreja. Olha que Atos 15, 4, 5 fala: tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros. Relataram tudo o que Deus fizera com eles. Olha o que acontece: insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido. Aqui mostra que existe um povo que crê em Jesus, que entrega a vida para Jesus, mas se torna seita. Lógico que dá para você vagar longe aqui da questão de graça e lei, mas eu não quero trabalhar isso. Aí, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então os apóstolos, Pedro, o líder da igreja, os presbíteros, Pedro, os apóstolos e os presbíteros se reuniram. Vamos decidir o que nós temos que fazer aqui. Se reuniram e discutiram acerca desse assunto. E Pedro, após um breve discurso, conclui. Atos 15, 8. Ora, olha o que Pedro fala, irmão. Marca de uma igreja que ouve a Deus. A primeira, missionária. Tá bom? Atos 15, 8. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, irmão do céu? O líder da igreja, Pedro, falou assim: agora, por que vocês estão tentando a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar e nem nós, o jugo da lei? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles e entre gentios. Tremendo isso aqui, irmão. Paulo vê o problema, volta à liderança. A liderança discute, ele leva o problema, a liderança da igreja discute o problema. E quando o apóstolo, quando o Pedro abre a boca, todos se silenciam. Paulo foi atrás da autoridade. Paulo demonstra aqui para nós, irmãos, o coração de um homem submisso. Outra marca da igreja. O texto vai trabalhando e foi destacando marcas dessa igreja. O que tem numa igreja fundada, a base, o fundamento de uma igreja. É uma igreja que faz missão, mas em submissão a Deus e à liderança. Faz missão, mas em submissão a Deus e à liderança da igreja. Após os líderes da igreja, então, apóstolo e os presbíteros, também toda a igreja, tomaram as deliberações acerca desse assunto, eles elegeram homens e enviaram, juntamente com Paulo e Barnabé, esses homens. Olha que Atos 15, 22 nós lemos. Então, pareceu bem aos apóstolos, aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens, dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Essa palavra elegido, quando você vai pegar ela lá, o termo, a conjugação certa que foi colocado na Bíblia original lá, na tradução para o grego, exaustivamente extraído o significado dela, diz: Deus fez a escolha entre nós, entre nossas fileiras. Esse elegido é escolha. Em Deus, através da vida dos líderes daquela igreja, elegeram homens, pessoas, entre nós, entre eles, nas fileiras deles, e enviá-los. A palavra enviá-los também tem o significado de permissão. Quando a liderança envia, ela está permitindo, há uma unção, uma bênção específica sobre isso. Então eles saem com esses caras, Paulo e Barnabé, e vão até de volta àquele local onde eles foram
primeiramente apedrejados, e por causa daquilo surgiu discípulos, ficaram lá, perceberam aquela discussão que estava tendo acerca de circuncisão, voltaram e pegaram a autoridade com a liderança e voltaram para corrigir aquilo. Então, lá em Atos 15, 30, 35, os irmãos que foram enviados com Paulo e Barnabé voltaram. Então, depois de ter feito a missão toda, esses irmãos voltaram, mas Paulo voltou para a sua missão. Então, os irmãos que foram, voltaram para Jerusalém, mas Paulo ficou lá porque ele continuava a missão. Lembra que ele tinha ficado lá na primeira viagem. Essa já é a segunda viagem. E nós lemos em Atos 16, 4 e 5. Ao passar pelas cidades, então que eles estão em obediência à missão que lhes foi dada, de consertar aquela bagunça. Ao passar pelas cidades, entregavam os irmãos para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Olha isso aqui, irmão. Uma igreja que faz missão em submissão a Deus e a liderança. Eles voltam naquela igreja que estava tendo problema, porque uns falavam isso, outros falavam aquilo, eram indivíduos que não foram enviados pela liderança, e esses enviados pela liderança. Eles estavam lá e voltaram, e começaram a entregar aos irmãos para que eles as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, ao resultado. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Irmão, qual que é o propósito de uma igreja? É ser um clube farisaico de um bando de crentes só falando da Bíblia? Ou a igreja deve ser um local de equipar um exército? A igreja é um supermercado onde te vem comprar bênçãos do Senhor e fazer troca e barganhar com Deus? Ou é um lugar de nós chegarmos quebrantados diante do Senhor, que morreu para que nós tenhamos vida? E sermos, do jeito que somos, aperfeiçoados pelo seu Espírito, para andar no seu Espírito e concluir com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Isso é igreja. Nós, Past Church, o nosso DNA, o nosso sangue é missionário. O nosso DNA é missionário. O nosso coração bate por almas, por ganhar vidas. Nossa igreja é uma igreja que ganha alma para Jesus. E ponto. E ponto. E acabou o papo. Pastor, mas eu não sei ganhar alma. Pois então ajude a cuidar. Pastor, não sei cuidar. Pois então ajude a ganhar. Mas alguma coisa você vai fazer para edificar o reino de Deus nesse lugar, irmão. Parado você não vai ficar. Enferrujado você não vai ficar nessa igreja. Nós não deixamos. Uma vez um profeta falou para mim assim: Michel, ninguém fica confortável do teu lado. Eu falei: nossa, que novo, eu sei. Eu já sabia disso. Mas me explica um pouco mais sobre isso. Ele falou: ferramenta não enferruja perto de você. Eu falei: por quê? Porque você sempre vai estar usando as ferramentas. Irmãos, nós somos ferramentas na mão de um Deus poderoso. Então vamos continuar aqui. As igrejas aumentavam e tudo mais. Então agora Paulo já veio separado de Barnabé. Houve uma discussão entre eles com relação a Marcos. E Marcos pisou na bola com Paulo, com eles, e ele achou melhor não ir para onde ele queria ir. Paulo tinha um desejo de ir a algum lugar. Então Paulo foi apenas com Silas, passou ali, pegou Timóteo, foi junto, e Barnabé ficou com Marcos. Atos 15, 36, 41, você pode ler depois. Atos 16, 1 a 3, você pode ler que você vai ver essa história aí. Então Paulo, ali já na missão dele de volta, já cumpriu com aquilo que os líderes pediram para ele fazer, estava na bênção para continuar a sua missão. Paulo estava querendo pregar a palavra na Ásia. Mas olha o que aconteceu, irmãos. Atos 16, versículo 6. O coração dele era pregar na Ásia, irmão. Numa região chamada Frígio-Gálata. E percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos, essa palavra impedidos é proibidos, pelo Espírito Santo, de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Irmão, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte.
Ele queria pregar, nós lemos o texto, ele queria pregar a palavra de Deus, numa região, a Frígio-Gálata, uma região da Ásia, que hoje é a Turquia e Síria. Irmãos, Deus é tão bom com a gente, Deus é tão maravilhoso, é tão forte que Deus está fazendo, um cumprimento da palavra dele em nossas vidas, como pastores dessa igreja, minha e da minha esposa, de que a nossa igreja é arco. Desde que eu fui abençoado para estar começando o ministério, Deus falou que nós seríamos como tochas, madeiras viriam secas e sem fogo, seriam incendiadas e seriam levadas como tochas para lugares. Ouvi isso quando fui abençoado, eu vi isso da pastora Rebeca aqui nesse altar, e da pastor Paulo Jeff, os nossos líderes nacionais e da Past Church no mundo todo, os nossos líderes. Nós ouvimos que a nossa igreja é como um grande arco que vai lançar flechas nas nações. E em março, irmão, 2 jovens dessa igreja vão ficar 1 ano e 3 meses estudando na Turquia, com o objetivo de fundar uma igreja na Turquia. Nessa região aqui. 2 jovens dessa igreja, filhos dessa casa. Flechas. Milhares e milhares de jovens sendo selecionados para essa super mega seleção, para esse time de fera que o chileno Vergara vai ensiná-los lá. Eles vão ter aula de batismo, irmão, no primeiro batistério da igreja, 5 andares abaixo, na terra, escavado na pedra. Eles vão ter aulas sobre a igreja de Laodiceia, lá nas termas de Laodiceia. Eles vão adorar nos desertos da Galácia, irmão. E eles têm um objetivo, cada um deles, ganhar um local e discipulá-lo e fundar uma igreja. Essa é a nossa igreja. Em março de 2021, esses jovens, as 2 primeiras flechas, irmão, para fora do Brasil. Lembre-se, tá? Pés, joelhos e bolso. Mas aqui tem algo muito forte, irmão. Paulo, ele queria no coração dele ir para lá, mas o Espírito Santo proibiu. E aqui Deus misturou algo muito forte no meu coração. Queridos, a sua submissão a Deus, escuta o que eu vou lhe falar. A sua submissão a Deus, ela será medida pela sua submissão à sua liderança. A medida da sua submissão a Deus está totalmente ligada à medida da sua submissão à sua liderança. Pastor, eu não concordo muito, porque eu não tenho que ser submisso quando o cara não é bíblico, mas você sabe a Bíblia? Ou você é apenas um papagaio que ouve aqui e repete ali, não aprofunda, não gera, não cava. A palavra de Deus nos ensina que o meu povo perece por falta de conhecimento, de entendimento do quê? Da Bíblia. Nós que conhecemos Jesus, conhecemos a verdade, nós não vamos ser enganados, a palavra de Deus nos garante isso. Nós não seremos envergonhados quando nós estivermos lutando com os nossos inimigos à porta. Por quê? Porque nós conhecemos o nosso Rei. Rei Jesus. A sua submissão a Deus será medida pela sua submissão à sua liderança. Pois como vão temer a quem não vem, se eles não conseguem acreditar em quem eles veem? A sua revelação do propósito de Deus está vinculado à sua permanência nessa submissão. Uma das coisas que eu quero trazer, irmãos, nesse período de jejum, que é o desejo do meu coração, é trazer a nossa igreja para a profundidade bíblica. Para nós deixarmos de ter crentes que já estão há anos na igreja, imaturos, com chupeta e mamadeira na boca, quando já deveriam estar comendo churrasco espiritual, ainda estão tomando leitinho. Sabe, às vezes nós queremos falar como a espirituais, mas nós temos que falar como a carnais, para que sejamos entendidos. Pois eu creio, irmão, que após esse jejum, nós vamos ter uma equipe, um povo, nós já temos uma equipe de líderes assim, mas nós vamos ter uma igreja assim.
Sempre terá, irmão, níveis, normal. Agora, quando já era para estar, mas não está, Paulo fala: ó insensatos Gálatas, com quem eu sinto novamente as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Uma igreja madura, curada emocionalmente. Irmão, para que nós possamos viver o futuro que Jesus tem para nós, nós precisamos parar de viver o passado que o diabo fez com nós. Tem muitas pessoas que querem viver o futuro com Jesus, mas não abrem mão do passado com o diabo. É simples. Mas eu fui ferido. Sim, mas Jesus já levou essa ferida com ele na cruz. Mas fulano falou mal para mim, Jesus já perdoou ele, inclusive você. Irmão, não há líder sem liderança, não há cumprimento de propósito sem submissão. Dá vontade de entrar nos textos de Filipenses aqui, mas não posso ainda. Não há líder sem liderança, não há comprometimento, cumprimento de propósito sem submissão. E o ensino mais profundo que Paulo me ensina aqui, a marca de uma igreja que é missionária e faz missão em submissão, é essa: que ainda que seja correto, ainda que seja certo, não quer dizer que seja a vontade de Deus. O que eu conheço de crente que está fazendo porque é certo, está fazendo o que é correto, mas não consultou Deus. Passa a vida fazendo um bolo de chocolate para Jesus. Quem ensinou essa para nós foi esse irmão que vai treinar os missionários na Turquia. Uma vida fazendo bolo de chocolate. Deus, Jesus, quando eu chegar no céu, eu vou te dar um bolo de chocolate, coisa mais linda, que o melhor chocolate, Senhor Jesus. Chega e faz o bolo. Chega lá no céu: ó Jesus, o bolo de chocolate. Jesus fala: eu não como chocolate. Eu como bolo de laranja. Aleluia. Glória. Viu que eu olhei para você, né, Jean? Do bolo. Hashtag fica a dica para você. Irmão, existe uma vontade plena, perfeita e agradável, e ela está escondida em Jesus. Por que ela está escondida em Jesus? Porque Ele quer desenvolver um relacionamento com você. Nós vamos continuar. Então, a marca da igreja que faz missão em submissão a Deus e a sua liderança. Terceira marca: uma igreja com revelação e visão. Uma igreja que tem revelação, e a revelação traz a visão. E a visão aponta um destino. A visão sempre vai apontar um destino. A visão do varão macedônio em Atos 16. Paulo já está em Troade. E eu vou ler Atos 16, 9. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Olha que interessante. Paulo então estava certo que ia pregar na Ásia. Mas Jesus já sabia que esses dois jovens aqui iam para lá, então ele deixou quieto. Não, estou só fazendo uma brincadeira, tá, irmão? Mas é mais ou menos isso. Aí o que acontece? Ele obedece. Paulo obedece. Lá em Tiago nós lemos, está fora do texto, quando o Tiago pergunta: qual o motivo de haver tantas guerras e dissensões entre vós? Ele fala: sabe por quê? Porque vocês pedem, mas não ganham. E não ganham porque não sabem pedir, porque pede para gastar com as suas próprias cobiças. Tiago, está escrito na Bíblia isso, irmão. Pede, e não ganha. Sabe por quê? Porque Deus sabe que se te der, te perde. Deus é zeloso, é ciumento, Ele morre de ciúmes por você. Pastor, como assim morre de ciúmes? Cantares, o seu amor é mais forte do que a sepultura. Porque Deus amou o mundo, que entregou o seu Filho, Jesus. Ele morre de ciúmes por você. Ele já morreu por você. Paulo tem essa visão. E após ter essa sensibilidade à voz do Espírito Santo, de não ter ido para lá, após ele ter essa submissão a Deus, essa obediência de não ir para a Ásia, eles tiveram a revelação da parte de Deus, do lugar certo. Queridos, olha aqui para mim.
nós nunca vamos conseguir alcançar o destino profético que nós temos em Deus, enquanto não aprendemos a andarmos em obediência a Deus. Eu já vou dar uma receita bíblica para isso acontecer. Não é bíblica, é bíblica para isso acontecer. Não vamos conseguir, não há cumprimento de propósito, irmãos. E essa igreja, eu falo pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, essa igreja vai alcançar cada propósito estabelecido pelo Senhor para essa cidade. Relevante, forte, santa, ungida e rica. Deus falou para nós no início da igreja, lá na casinha, que nós seríamos uma igreja rica. Você pode dar um amém, irmão? Amém. Se eu falar que estava jogando a chave de carro, que eu vou a mão pegando, né? Irmãos, isso aqui mexe muito comigo, sabe por quê? Porque eu lembro uma vez, deixa eu dar esse testemunho para vocês. A gente estava na casinha, eu e a Fran, trabalhando muito lá para Jesus. E a gente aprendeu que nós não devemos falar o que a gente faz para Jesus, mas falar tudo o que Jesus faz para nós. Mas esse é um episódio que traz um ensino muito forte. E eu estava lá, cheio de mim mesmo, ungidão. Aonde eu entro, os demônios têm que sair correndo. Eu estava quase rodopiando e falando, num raio de 8 quilômetros todo demônio. Eu estava quase falando, estava quase chegando lá. Aí eu fui numa casa, irmão, corre aqui. A geladeira está abrindo, voando as coisas lá de dentro. A privada abrindo, fogo na pia, não sei o quê. Eu até brinquei de manhã, né? Chamou Ghostbusters, né? Que tem aquele geleia que abria a geladeira e jogava as comidas para fora, né? Aquelas maquininhas do Ghostbusters lá. Você lembra dessa, não? Você lembra dessa? É só os mais velhinhos. Vai lembrar do Ghostbusters. Mas eu fui. Cheio, né, irmão? Só faltou ir rodando. Fui. Cheguei lá, irmão, na unção. Orando em língua. Estava me sentindo um soldado do BOPE. Aí você passa por uma casa para entrar na casa dessa casa. Aí eu estava passando por essa primeira casa aqui para chegar na cerquinha, uma cerquinha. O Binga lembra bem certinho desse lugar, né, Binga? Eu ouvi uma voz falando comigo, falando, não entre. Como eu estava muito cheio de certeza, porque é o certo. O Espírito Santo está sobre mim. Eu vou lá, vou expulsar esse demônio, vou ganhar aquela família para Jesus. E o poder de Deus vai manifestar. Estava nessa. E eu ouvi aquela voz, não entre. Aí eu falei assim, é tu, né, Satanás? Continuei andando. Estava como aqui fosse a cerca para entrar na casa. Quando eu cheguei aqui assim, ó, um passo da cerca eu ouvi, se você entrar, você entra sozinho. Irmãos, eu fiz assim, ó. Vim aqui na cerquinha, criança que ia na casinha, ô tio. Aí tinha um bem doido lá dentro, assim, ô irmão. E pá, eu olhei o Espírito Santo, se você entrar, você entra sozinho. Nem sempre o que é certo e correto é a vontade de Deus. Óbvio, irmão, que expulsar os demônios, pregar o evangelho é a vontade de Deus, mas existe tempo e modo para todas as coisas. Obediência. Por isso que isso aqui mexe muito comigo. Para nós vivermos o que Deus tem para nós, nós precisamos aprender a obedecer a voz do Espírito Santo. E quando houve a obediência de Paulo, então veio a revelação do destino novo dele. Quarta marca, uma igreja que anda em Espírito e uma igreja que anda no Espírito. Querido, isso aqui é muito forte. O que me chama então a atenção nisso aqui é essa sensibilidade espiritual que Paulo tem. De ouvir a voz de Deus e de permitir que o senso de propósito dele seja ativado pela voz de Deus. Então Paulo estava certo de pregar na Ásia, de pregar a palavra lá, mas foi impedido e proibido. Então esse princípio que o Senhor ministrou no meu coração, de uma igreja que anda em Espírito e no Espírito, eu quero explicar para vocês. Eu quero usar o texto de Gálatas 5:16, diz assim, digo porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Andai em Espírito. Gálatas 5:16, aqui ele está falando dos frutos da carne. Ele fala um pouco antes do 15, dos frutos da carne. Mas ele fala, aqueles que andam em Espírito não
vão cumprir as coisas da carne. Andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Esse em é uma preposição que nesse caso expressa a conformidade, a maneira de ser, o estado e o modo do sujeito ali. Paulo está nos dizendo o seguinte aqui aos Gálatas, né? Digo, porém, andem em espírito. Olha aqui, andem em conformidade com o espírito. Ande da maneira do espírito. Ande em o estado emocional, o estado espiritual do espírito. Ande no modo do espírito. Irmãos, todos nós, todos sem exceção, passa raiva, fica ansioso, fica nervoso, bate medo, dá vontade de sair quebrando tudo de vez em quando. É só eu que tenho isso, irmão? Ou tem mais alguém? Nossa, pastor, eu achei que você não sentia essas coisas. Mais que você pensa. Você já percebeu que eu sou sanguíneo, sou meio retado. Então, mais do que você pensa, irmão. Eu sei o Michel que eu tenho que matar todo dia. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui, irmão. Leão e urso se matam em silêncio. É aqui dentro. Gigante é só depois você aprender a matar os teus leões e os teus ursos. Aí você vai matar gigante lá fora. Não queira sair e matar gigante lá fora se não aprender a matar o leão e o urso que está te comendo aí dentro ainda. Bom, irmão? Fecha parênteses e o hashtag fica aí. Andar em espírito. Esse andar em espírito, nesse versículo aqui, ele também tem uma definição forte no Strong. Ele fala: o poder de suprimir desejos malignos e praticar a santidade. Irmãos, olha aqui para mim. Não tem como vencer desejos malignos. Não tem como praticar santidade, você ser intencional, se você não andar no poder, ou em o poder do Espírito Santo. Não tem. Por isso que a pessoa que nós mais devemos procurar é o Espírito Santo. Eu já vou entrar nisso aqui. Isso aqui é uma definição do Strong. Eu escrevi assim: é o resultado de vencer a carnalidade, como em um profundo relacionamento com o Espírito Santo. E esse profundo relacionamento com o Espírito Santo, ele vai gerar em você uma frutificação de amor, de alegria, de paz, de longanimidade, de benignidade, de bondade, de mansidão e de domínio próprio. Falei todos, bem bonitinho. Ele vai gerar isso em você. E o texto continua, quando ele fala assim: aqueles que estão crucificados com Cristo também crucificaram a sua carne, juntamente com ela, as suas paixões e concupiscências, porque eles vivem em espírito. Sabe por que às vezes você não consegue? Porque você insiste em alimentar o leão da alma, ou o lobo da alma, e para de alimentar o espírito. Começa a deixar os gatilhos do passado atingir o lugar que está tendo, exatamente o lugar que tem onde te confronta naquilo que impede você de viver uma vida em espírito. Eu oro para que você tenha força espiritual, que você seja fortalecido no homem interior, para você aprender a vencer com o espírito, irmão, porque sem ele você não vai conseguir. Não, pois eu sou forte. Em você mesmo não há força. Nós somos fortes em Cristo, porque somente o Senhor nos fortalece. Amém, queridos? Viver em espírito. Em espírito nós somos aperfeiçoados para o nosso destino. É em espírito que vem aperfeiçoamento. É em espírito que você é aperfeiçoado em ter domínio próprio. É em espírito que você vai ser aperfeiçoado a ter alegria em momentos difíceis, paz em momentos difíceis. É simplesmente em espírito que você vai aprender a ser bom, benigno, fiel. Sabe, irmão, fiel é um fruto do espírito. Se você tem dificuldade com a sua fidelidade na área de finanças, irmãos, é porque você está faltando ter um relacionamento com o espírito. Não, porque a Bíblia, porque a lei, porque a graça. Papo furado. É falta de relacionamento espiritual.
Simples. Continuando então. Então, viver em espírito. Ele vai nos aperfeiçoar para o nosso destino profético. Romanos 8, 9. Vós, porém, agora eu vou falar do no espírito. Vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito. Olha o que Paulo fala. Vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito. Vírgula. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Uau! Mas, olha isso aqui. A mão contrária também funciona aqui. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito, se alguém manifesta uma vida na carne, é porque essa pessoa não tem o Espírito. E se ela não tem o Espírito, essa pessoa não é dele, não é de Jesus. É forte, irmão. Chegou o momento de igreja amada, entendermos que eu não estou pregando doutrina nenhuma, eu estou pregando conversão, arrependimento, vida no Espírito, igreja que opera milagres, igreja que opera a vontade de Deus. Uma mentalidade marxista que foi implantada na igreja nos últimos 20 anos, ou mais, coloca toda a responsabilidade na vida dos líderes, dos pastores, e exime os membros da igreja de serem responsáveis. Isso não vai acontecer aqui. Nós vamos olhar para você e vamos falar assim: querido, com muito amor, com muito carinho, você é responsável pelo que acontece com você. Ore mais, jejue mais, leia mais a Bíblia, deixe o Espírito Santo de Deus moldar a tua vida. Se responsabilize. Pastor, mas eu não fui culpado, foi outra pessoa que falou. Jesus já deu o remédio. Qual? Perdoa. Mas eu já perdoei, mas não quero nem saber. Foi igualzinho Jesus fez com você, né? Pense. Nós fizemos o que fizemos. Afinal de contas, irmãos, assim, são poucos aqueles que nasceram em berço de crente. A maioria eram Guede, né? Viraram no Guede. Tipo eu, assim. Fez o que fez. Aí Jesus vem e perdoa e fala assim: ó, eu até perdoei você, mas não quero papo contigo. Já imaginou se fosse assim, irmão? O que Jesus falou? Se vocês retiverem os pecados, serão retidos os pecados. Mas se vocês perdoarem, serão perdoados. A medida que você mede, é a medida que você será medido. Igreja, acabou o tempo de meninice. Acabou o tempo de nhenhenhê. Ai, não sei, ai, não consigo. Deus nos chamou para vencer. Deus nos chamou para salvar essa cidade. Deus nos chamou para fazer a vontade dEle. Dele, não a sua. Dele. Nós somos essa igreja, irmão. Aleluia. Uma igreja que anda no Espírito. No Strong, diz como dativo de uma pessoa, na pessoa, natureza, alma, pensamento de. Uma pessoa que anda no Espírito é uma pessoa que tem a natureza do Espírito, a alma, os sentimentos do Espírito, o pensamento do Espírito. Na definição do português é dentro de, junto de, no interior de. O andar em Espírito te aperfeiçoa, mas é o andar no Espírito que vai fazer você cumprir com o teu destino profético. Pastor, o que é destino profético? É o cumprimento da vontade, dos planos de Deus acerca da tua vida. Porque o Senhor fala que eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Ele fez os melhores planos, irmãos. Andar no Espírito é ser um com o Espírito, é estar em obediência total e plena à vontade de Deus, ainda que seja a morte. O andar em Espírito te aperfeiçoa, mas o andar no Espírito te envia. Irmãos, esse princípio é tão importante, da sensibilidade espiritual, que Paulo fala aos Filipenses e também aos Colossenses, no capítulo 1,
As duas cartas no versículo 9 ele começa, diz assim em Filipenses: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e em toda a percepção. Essa palavra percepção fala de discernimento, de você sacar as coisas, essa sensibilidade espiritual, sabe, de perceber a brisa do Espírito Santo. Pastor, a Bíblia fala que o Espírito Santo é um vento impetuoso naquele momento. O Espírito Santo com você, ele também pode ser uma brisa, uma voz suave, falando com você. Eu não sei que situação está passando na tua vida, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando com você. Ele só quer que você aprenda primeiro a viver em Espírito, mortificando a tua carne, silenciando as coisas, deixando de ser dono de si mesmo. Eu vou te falar uma coisa para você, sabia que você agora não é mais livre? Heresia! Não, irmão. Fostes comprados por preço. Não vos façais mais servos dos homens. Esqueça de uma coisa, servo dos homens também quer dizer servo de você mesmo. Você agora pertence a Jesus Cristo. Jesus comprou você como se nós estávamos na mão do diabo. Você estava na mão do diabo, Jesus te comprou. Ele era o único que tinha poder para fazer isso, e autoridade para fazê-lo, e ele fez. E ele pavimentou todo um caminho de bênção e vitória para você, com pedras que estão escritas na palavra de Deus, só que você não lê, não estuda, você não se relaciona com o Espírito. Aí vai acontecer o quê? Vai viver uma vida carnal. Aí o primeiro que vier confrontar a tua carnalidade, quem é você para falar assim comigo? Mas tem que pôr a mão no coração e falar: eu sou enviado de Jesus Cristo para te falar a verdade do Senhor, que te ama tanto e morreu por você. A igreja tem essa marca. Paulo fala discernimento. Olha aqui, por que temos que ter isso? Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Colossenses 1:9. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe qual é a vontade de Deus para você? Não responda, só pensa. Você sabe qual é? Eu não acreditei no que eu vi, irmão. Sério, eu fiquei chocado. Eu não imaginei que pudesse existir algo assim. Eu achava que aquela que me viu na prova e não me ajudou já era o fim da picada. Mas eu achei uma pior. É sério, eu achei uma pior. Eu sei que está transmitindo assim, não é nada pessoal. Mas isso eu ouvi e eu não sabia que existia. A pessoa cantando: Deus, eu preciso tanto hoje de exaltação. Eu falei: hã? Você precisa de exaltação? Amém, amém. Então faça o caminho da exaltação. Qual que é? Antes, o sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se a si mesmo, tomou forma de homem, obedeceu, negou-se a si mesmo e obedeceu até a morte, morte de cruz. E Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu um nome que é acima de todo nome, no qual todo joelho se dobrará. Quer ser exaltado? Faça o caminho de morte primeiro, cara. Mas não quer. Marca de uma igreja, irmão, que ouve a Deus, é uma igreja que permite Jeová tratar, arrancar toco se for necessário, a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Versículo 10 de Colossenses 1. Para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra
e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Uau! Está na Bíblia, irmão. Andar em espírito é o processo de aperfeiçoamento do homem, irmão. Agora, o andar no espírito é o processo de cumprimento do propósito de Deus através do homem. Uma igreja que anda em espírito para ser aperfeiçoada, mas uma igreja que anda no espírito para cumprimento do propósito. Marca de uma igreja. E concluindo essa palavra, chamando a nossa turma, e para você achar que está acabando, se você quiser ficar de pé, para parecer assim que vai acabar, sabe? Atos 16. Essa palavra, irmãos, é só como eu falei, ela narra essa passagem de Paulo, essa transição entre a primeira viagem missionária, o que causou ele voltar para Jerusalém para caracterizar a segunda viagem missionária, e os princípios que ensinam algo muito forte para uma igreja que vence. Por que eu falo que uma igreja que vence, irmãos? Deixa eu confrontar um pensamento diabólico que acontece. Quando eu falo igreja que vence, você pode pensar assim, pô, mas o pastor está pensando só na igreja. Você é o que, abençoado? O que você é? Quando eu falo igreja, eu estou falando de prédio, irmão. De luz, de fumacinha. Não. Estou falando de você. Uma igreja vitoriosa é porque você é vitorioso. Uma igreja ungida porque você é ungido. Uma igreja rica porque você é rico. Uma igreja relevante porque você é relevante. Porque se tirar você daqui, você vai fazer falta para as pessoas que não conhecem Jesus. Se tirarem você do teu trabalho, você vai fazer falta? Ou vão falar, aleluia, glória a Deus. Imagina um não crente falando, glória a Deus, tirou o crente do meio da gente. Sabe, irmãos, eu creio, não me canso de falar, que um dia, os empresários dessa cidade vão procurar nas igrejas os melhores funcionários. Hoje isso ainda não acontece, mas isso ainda vai acontecer, porque a fibra moral vai mudar. Irmãos, tem homens e mulheres precisando da manifestação de quem você é, da igreja que você é. Essa manhã um homem olhou nos meus olhos e falou assim, pastor, quando você fez aquela oração, alguma coisa ligou no meu coração. E olhando nos olhos dele, eu vi os olhos dele, fé. Eu ouvi fé. Aleluia. E aqui eu formulo a quinta característica de uma igreja que ouve a Deus. Atos 16, 10. Assim que ele teve a visão, então, daquele macedônio, o texto fala, assim que teve a visão, imediatamente, assim que teve a visão, imediatamente, fala imediatamente, mais uma vez, imediatamente, agora fala com fé, imediatamente, procuramos partir para aquele destino, concluindo, que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. A reação de Paulo à visão que teve também me fez aprofundar nas Escrituras, vendo essa palavra imediatamente. Assim que teve a visão, Paulo imediatamente procurou partir para aquele destino. Irmãos, após ter obedecido, após ter negado aquilo tudo, pelo fato de Paulo andar em espírito, ele sente a proibição de não ir à Ásia. Então ele mata o seu desejo de ser o salvador da Ásia, de ser o pregador da Ásia. Ele mata o seu desejo religioso de ser alguma coisa. Ele mata e deixa a sua reputação de lado, a reputação que o precedia. Por onde ele ia, precedia.
que ele estava vindo. E ele deixa essa reputação e obedece. E isso lhe leva à revelação de propósito. E pelo fato de ele andar no Espírito, ele tem a atitude certa. Fala, atitude certa. Igreja amada do meu coração, a atitude certa nossa é imediatamente. Ele teve o senso de urgência ligado instantaneamente no coração dele. Meu Deus, eu fico imaginando o Tiagão ouvindo isso. Meu Deus do céu. Quem conhece o Tiagão sabe o que eu estou falando, né? Meu Deus do céu, não é Ásia, é o varão da Macedônia. Bem assim, né? E o senso de urgência despertou no coração dele. Eu falei, meu Deus, existe um povo clamando. Irmãos, o evangelho chegou na Europa. A primeira igreja da Europa foi uma igreja que foi fruto de tudo isso que eu falei. A Europa toda foi ganhar para Jesus. Hoje está apostatando, mas eis aqui, irmãos, aqueles que têm alvoroçado o mundo ainda vão chegar lá também. Já estão chegando. Vários outros já estão lá. O senso de urgência correto, ele imediatamente corre para o cumprimento do propósito. E essa palavra imediatamente, ela aparece num outro momento da Bíblia. Ah, Jesus. Essa palavra imediatamente aparece da mesma forma e do mesmo significado numa outra parte da Bíblia. Mateus 4:18, não precisa colocar no telão. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus, lá está Jesus, caminhando no mar da Galileia. Aí ele encontra dois pescadores, Pedro e André, dois irmãos. Irmão, Jesus está aqui, cara. Sabia que Jesus está vivo? Sabia que Jesus não está dentro de roupa humana? Não é uma roupa bonita, não é um terno, não é uma... Não. Jesus está habitando no coração da igreja. Jesus está aqui falando algo para você. Eu não sei qual que é o teu trabalho, o que você faz, mas o que foi que fez você parar? Jesus está falando de volta para você a mesma coisa que falou para esses caras. Disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Igreja, a reação de Pedro foi a seguinte: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. O que você está fazendo da tua vida, se não for obedecer o que Jesus está pedindo para você fazer? Ele está voltando buscar sua noiva. Ele vem buscar uma noiva que não vai estar sozinha, vai estar com milhares e milhares de guaratubanos incendiados pelo Espírito, milhares e milhares de guaratubanos pegando fogo pelo Jesus, fascinados pela presença de Jesus, pela palavra do Senhor. Ele não está falando para você abandone o teu trabalho, abandone a tua empresa. Não. Deixa eu usar quem você é, do jeito que você é, para o cumprimento do propósito que eu tenho para a tua vida. Existem os que vão, existem os que pregam, existem os que oram, todos oramos, né? Mas os específicos, existem os que investem, existem, irmão, uma parede de tijolo, coluna, viga, tem tudo, todo mundo tem lugar no reino. A minha pergunta é: o que você está fazendo? Pastor, é que está difícil. Irmãos, o Espírito Santo já sabe disso. Pastor, está complicado. Irmão, Jesus já viu isso. Acalme-se. Acalme-se. Entre no processo. Pastor, mas eu já passei por tudo isso. Guarda isso agora e começa de volta.
Começa de volta. Não, mas o que eu vou fazer agora? Houve um impedimento. Volta. E Deus vai te dar a visão do seu destino. Quinta marca é essa, uma igreja que responde imediatamente ao chamado do Senhor. Você pode perguntar, pastor, como que eu começo? Vou te falar como que você vai começar. De volta. Aos teus pés. Agora, consagramos todo nosso ser a ti. Vamos. Oramos a ti, ó Rei Jesus. Consagramos todo o nosso ser. Você vai fazer uma coisa aqui agora. Você vai amolecer a sua cerviz. O que é cerviz? É a cervical. Quando a Bíblia fala de povo de dura cerviz, é um povo que tem a cerviz dura, a fronte levantada e não se dobra, não se curva, não se entrega. Às vezes luta. Já ouviu falar sobre gratidão 300 vezes, mas não consegue. Por quê? Porque no fundo não há uma entrega. Dobra ela. Solta teus braços. Sabe que braço cruzado assim é uma expressão corporal de que no fundo você não está recebendo aquilo. Você não concorda. Rendição é isso aqui, ó. Vou começar de volta. Abre tuas mãos. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, oh, Jesus, A força e o poder ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele cante. ministramos Cante. Oramos a ti, ó Rei Jesus. Oramos a ti, ó Rei Jesus. Esse é o reinício. Adoramos ao teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser Vamos fazer algo bonito, vai, de novo. Oramos a ti, ó Rei Jesus. Oramos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos ao teu nome, Renda-se. nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Vamos fazer algo lindo para Jesus ouvir. Ainda com a sua cerviz dobrada, curvada, começa só as vozes. Todo o nosso ser
olha o que você está cantando. Eu estou vendo o recomeço sendo feito agora. Sua bênção e o milagre está chegando agora. Cante, igreja. Solta a tua voz. Invisível, mas real a Ele. Agora abre o pulmão. Agora vem com tudo. Vem com tudo. Vai. A ti, ó Rei Jesus, é agora que começa tudo de novo. a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser.